Oi, prof! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Círculo da Conversa Antirracista. Aqui nós debatemos estratégias para a sua jornada rumo a uma prática de uma educação antirracista. Isso é, conversaremos sobre vários temas que subsidiarão a sua prática. Meu nome é Flávia Gilene e o tema de hoje é nomes e sobrenomes africanos. Deixa eu te perguntar um negócio. Considerando os 400 anos, aproximadamente 400 anos, que as pessoas africanas foram sequestradas e traficadas para o Brasil, sendo aqui escravizadas, quantos estudantes passaram pela sua sala que tinham nomes ou sobrenomes africanos? Poucos? Muitos? Nenhum? Mas qual é a diferença dos nomes africanos, ameríndios e europeus? Para a maioria dos grupos africanos e ameríndios que fazem parte do Brasil, o nome foi e ainda é uma coisa extremamente importante. Para os indígenas, para os ameríndios, pode significar o caráter da pessoa, o marcador de parentesco, a sua posição social. Por exemplo, num ritual dos Tupi-Guarani, o guerreiro incorpora o nome da pessoa devorada nos rituais de antropofagia. Já na Angola, foi encontrada uma lista que a princípio considerada nomes dos reis de Angola, do povo Nigola. Mas Joseph Miller descobriu que esta lista era a lista de um inventário de títulos que passavam de gerações a gerações dos reis de Nigola. Já na Europa, os nomes tinham principalmente dois tipos de marcadores. Ou eles eram toponímicos, representando o lugar, ou eles vinham da linhagem patriarcal, da linhagem dos pais. Um exemplo já está na Bíblia. Jesus de Nazaré, ele veio de um lugar, então o nome dele é toponímico. Outro exemplo que podemos trazer seria um dos filósofos, Tales de Mileto. Mas com o passar do tempo, os nomes foram se ampliando, mesmo porque existiam várias pessoas com o mesmo nome. Era preciso distinguir uma da outra. Com o passar do tempo, outras formas de identificação dos nomes foram sendo acrescentadas, com profissões ou ocupações. Por exemplo, ferreiro, a pessoa que forjava o ferro. Outro exemplo seriam os alfaiates. Na língua germânica seria os Schneiders e na língua italiana seria o Sartori. Outro exemplo são as características físicas, os apelidos ou a personalidade da pessoa. Alexandre o Grande é um bom exemplo disso. Ricardo Coração de Leão. Então são nomes que representam a personalidade da pessoa ou as características físicas. Um outro exemplo que abarca principalmente Portugal, que é a Península Ibérica, seriam os nomes religiosos. Em Portugal, diferente dos outros lugares da Europa, o nome não tinha muito significado. O primogênito recebia o nome do pai, era um nome patronímico. Mas os outros filhos não recebiam o nome do pai propriamente, podiam herdar o nome da mãe, da avó, de um tio, de uma tia. Mas os nomes religiosos principalmente eram passados para as mulheres. Por isso nós vemos a Maria Encarnação, Maria Aparecida, Maria da Luz, Maria das Dores, Maria da Cruz. E também recebiam nomes religiosos as pessoas que nascessem no mês de novembro. Desse modo, as pessoas que nascessem no mês de novembro recebiam o sobrenome dos santos, porque em novembro é o dia de todos os santos. Mas aqui no Brasil, os nomes mais comuns são Silva, que representa selva, então ele é toponímico. Souza, que representa seixo, também toponímico. Oliveira, que vem de um lugar onde havia plantação de azeitonas, também toponímico. E o quarto nome mais comum, Santos, que é de origem religiosa. Você percebeu então o quanto é importante nós termos essas conversas? Para a gente entender como lidar com o exercício humano de se diferenciar sem que isso se torne um ato discriminatório?
Talvez eu seja um pouco como você, porque quando eu passei por uma situação grande de discriminação em sala de aula, eu não sabia o que fazer. Isso aconteceu em 2007 com duas estudantes da minha turma de alfabetização. Ambas tinham 6 anos, o meu fenótipo, os cabelos crespos e a pele não branca, e uma virou para a outra e falou assim: "Você vai levar a minha mochila até o portão, porque você é preta e preta trabalha para branco." No momento em que tudo aconteceu, eu não estava na escola. Naquele dia especificamente eu precisei ir embora assim que o sino bateu. E quem as atendeu foi a coordenadora. Na segunda-feira, a mãe veio conversar comigo, muito nervosa, muito exaltada, exigindo ações pedagógicas da escola. Eu me vi numa sinuca. Eu não sabia nada sobre relações raciais. Eu não tinha entendimento do que era a África. Eu descobri em 2007 a existência da Lei 10.639, que foi homologada em 2003, que tornava obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nos currículos. Esta lei foi alterada depois em 2011, inserindo aos indígenas, então ficou a obrigatoriedade da história africana, afro-brasileira e indígena. Mas eu nunca tinha ouvido falar até aquele momento que existia essa lei. Não sabia nada sobre a cultura afro-brasileira, muito menos sobre África, e entrei em desespero. Fui procurar uma professora na época do curso de pedagogia. Essa professora me orientou em alguns encaminhamentos pedagógicos e me emprestou algumas obras. Então, a partir disso, eu comecei a compreender como que a sociedade brasileira está formada, como ela foi desenvolvida e se constituiu hoje, infelizmente, como uma sociedade absolutamente racista. Foram 14 anos de estudo e eu resolvi compartilhar com você, porque você não precisa demorar 14 anos para compreender o que está acontecendo e como foi constituída a sociedade brasileira para ter uma prática antirracista na sua sala, na sua escola. Então nós vamos começar pelos nomes. O que aconteceu com essas pessoas africanas quando foram sequestradas? Vamos tomar emprestado o termo de Achille Mbembe, um filósofo camaronês. Achille Mbembe assegura que a humanidade da África foi sustada a partir do momento em que eles entravam dentro dos navios negreiros. Em 1884, em 1885 mais ou menos, houve a Conferência de Berlim. Nesta conferência, países como Reino Unido, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha decidiram colonizar a África. E então, eles colocaram como língua básica, obviamente, inglês, francês, português e espanhol. Só que eles se esqueceram que na África existia 2.000 línguas, e dessas 2.000 línguas, aproximadamente 300 vieram para o nosso país. Mas como é que essa população teve a humanidade sustada, como garante Achille Mbembe? Lembra que nós estávamos falando dos nomes e que para Portugal o nome não era muito importante? Precisamos lembrar também que era a época da Inquisição. Era uma prática comum na Inquisição da Espanha e de Portugal renomear as pessoas como os novos cristãos. Então eles recebiam nomes comuns, religiosos e eram rebatizados. A mesma coisa foi acontecendo com as pessoas africanas. Ou eles eram batizados em terras africanas ou em terras americanas, ou aqui no Brasil. Quando eles eram batizados lá na África, eles recebiam um nome comum cristão, que podia ser Pedro, João, Maria, Antônio, e um segundo nome religioso, que poderia ser o nome do santo do dia ou então o nome do local. Por exemplo, João do Congo, Maria Angola. E os que escapassem do batismo em terras africanas eram batizados ao chegar no Brasil. Sequer desciam dos navios negreiros sem ter sido batizados. Da mesma maneira, recebiam um nome comum cristão e um sobrenome religioso, ou então um nome de onde eles vieram, ou do porto onde eles embarcaram. Isso era muito volúvel. Só que também é interessante lembrar que os europeus, em determinados momentos, eles se apropriavam dos nomes ameríndios
ou se apropriavam dos nomes africanos dependendo da conveniência do momento. Um grande exemplo disso é Caramuru, Diego Álvares Correia, que se tornou Caramuru, que foi um dos primeiros náufragos que chegou ao Brasil e que possibilitou então todo esse contato. Depois dei um Google lá para entender quem foi Caramuru. Mais para frente, quando os escravos conseguiam suas alforrias, conseguiam se tornar libertos, em alguns casos, os escravos também adotavam o nome dos seus senhores, para que assim pudessem ter acesso às terras, a algum tipo de herança para si e para os seus filhos. Mas vamos compreender o que acontece com uma pessoa africana que tem o seu nome trocado em determinado momento da vida. Como nós dissemos no início do vídeo, para os africanos e para os ameríndios, o nome é uma coisa extremamente importante. Em África, o nome era escolhido a partir de vários fatores. Ele tinha sempre um caráter ritualístico, dias da semana específicos para serem realizados e muito ligado à espiritualidade. Quando os africanos têm o seu nome simplesmente trocado por um nome cristão religioso, que para os portugueses não era muito importante, houve um apagamento cultural e civilizatório de tudo aquilo que era referente à família e à ancestralidade desta pessoa ou de todas estas pessoas. Quando chegam ao Brasil, obviamente a pessoa em si não sentiu o seu nome trocado. Entre os seus, ela continuava com o seu próprio nome, mas a sua linhagem foi apagada. Para além disso, como diz a Chimbembe também, a partir do momento em que o nome é excluído e a partir do momento em que essas pessoas foram tomadas da África, elas passam de homem ou de mulher para a moeda. A vida destas pessoas perante os colonizadores passa a ser uma moeda. A humanidade delas ficou para trás. E junto com esta moeda vem um termo que a Chimbembe coloca, que as pessoas deixaram de ser africanas e passaram a ser negras. Tudo então é o negro, tanto a África quanto as pessoas refere-se a negro. E a contextualização do termo negro sempre é depreciativa, sempre tem um cunho fantasmagórico, um cunho demoníaco. Todas as pessoas africanas, agora então consideradas negras, levantavam um certo terror, um certo medo para os europeus. Eram consideradas pessoas bizarras, queimadas com fogo sagrado. A Inquisição considerava os africanos como a descendência amaldiçoada de Cã, os filhos de Cã. Então, eles eram considerados também pessoas que não tinham alma. Por isso a igreja tinha muitos e muitos escravos, ao considerar que as pessoas africanas, os negros ou as negras, sequer tinham alma. Então poderia ser feito qualquer coisa com eles. A Bula Papal de 1452 conhecida como a Dum Diversas, concedeu ao rei de Portugal, Afonso V, entre outros direitos, o de reduzir a escravatura perpétua todos os habitantes de todos os territórios africanos. Vocês conseguem perceber então a gravidade de tudo isso? Eles tinham medo dos africanos. Aliás, eles projetavam sobre os negros um medo que era internalizado pela rigidez religiosa. Nada era permitido naquele momento. Então, tudo era projetado sobre o negro. Principalmente, como Frantz Fanon afirma, o medo que o europeu tinha do africano era o medo da sexualidade, entre outros medos.
Franz Fanon também conta um episódio onde um menino viu o negro tremer. Só que o negro tremia de frio. Então esta criança corre e abraça a mãe com medo do negro que tremia, porque na cabeça da criança o negro queria lhe fazer mal. Então percebamos que tudo é projetado em cima do negro, tudo que é aterrorizante. Por isso que a Shirley Mbembe fala que o negro é um termo fantasmagórico. Olha que importante a nossa conversa de hoje sobre as relações raciais. Compreende porque é tão difícil para nós, educadores, para a grande maioria dos professores, cumprir as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2011, porque a gente não detém todos os conhecimentos. Então, é muito importante que nós conversemos, que nós estudemos e que entendamos por que os nomes africanos, então, não aparecem no Brasil, porque foram substituídos por nomes eurocentrados, principalmente no caso de Portugal, por nomes religiosamente centrados. Então, e também precisamos ter em mente que o termo negro foi criado junto com a escravidão. Agora eu vou te contar mais uma curiosidade sobre o termo negro que acontece com ele no Brasil. Dois fatos importantes ao final do século XIX fizeram uma mudança no termo negro. Se até a proclamação da República ou até a abolição da escravatura o negro era uma moeda, a partir da proclamação da República, o negro se torna o problema negro brasileiro. O problema negro brasileiro tinha uma única saída de resolução no início do século XX, que seria o branqueamento da população. Maria Aparecida Bento, que é uma psicóloga, ativista brasileira e jornalista, ela é diretora do CERT, Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade. Ela foi uma das pioneiras a estudar o branqueamento e como os ideais do branqueamento promovem o que hoje a gente chama de branquitude. Lembram da questão do medo? O medo é um dos principais ideais que mantém o branqueamento em atuação até hoje. O branqueamento consistiu em uma teoria da época que tornaria a população brasileira, dentro de 3 gerações ou cerca de um século, totalmente branca. Por que o medo é um dos ideais do branqueamento? Percebam então o que aconteceu logo depois da proclamação da República. Uma grande massa de pessoas negras invadiu as ruas. E a condição miserável de vida era tanto percebida pela população negra quanto pela elite branca como resultado de uma expoliação de praticamente 400 anos de violência física, violência simbólica, violência psicológica de uma população contra a outra. Outro ideal do branqueamento são os pactos narcísicos entre as pessoas europeias e descendentes de europeu. O pacto narcísico consiste em quê? Em entender que esta população considerava-se o modelo universal de humanidade. Assim, eles projetavam também sobre a população negra aquilo que eles imaginavam. O que eles imaginavam e projetavam era o seguinte: a população negra estava descontente e desconfortável com a sua condição de negra. A população negra gostaria de diluir as suas características raciais em busca do modelo ideal, o modelo universal. A população negra precisava se tornar branca. Este era o desejo projetado da elite branca e dos pactos narcísicos sobre a população. Eles imaginavam que a população negra gostaria de se identificar e de se miscigenar com os brancos. O que decorre dessa postura é a legitimação de uma supremacia branca, tanto econômica como política e social, além de uma distorção do lugar do branco. O que quer dizer essa distorção do lugar do branco? Essa distorção reitera que as desigualdades são exatamente um problema do negro. Ninguém tem mais nada a ver com isso, só o negro. As desigualdades podem até ser reconhecidas, mas nunca associadas a algum tipo de discriminação
sobretudo uma discriminação racial. As pessoas que não são dos movimentos negros e as pessoas que não se consideram negras fogem de qualquer tipo de discussão das diferentes dimensões do privilégio da brancura e defendem que o problema no Brasil perpassa pelo debate da questão social, nunca racial. Um belo exemplo é a gatinha da Cracolândia, ou então o roubo da bicicleta elétrica no Leblon. O rapaz negro era dono da bicicleta e foi acusado. O rapaz branco, que foi quem roubou, praticamente não respondeu direito ao crime, foi liberado logo. O que eu estou querendo dizer com este exemplo é que se realmente a pessoa negra tivesse roubado, ele estaria preso, ficaria muito tempo sem julgamento, enfim, tudo foi amaciado para ele. O outro ideal de branqueamento é a política de imigração europeia em massa, que aconteceu no final do século XIX e início do século XX para o Brasil, onde vieram as grandes levas de imigrantes de vários países com pessoas muito brancas para branquear a população, conforme a tese de João Batista Lacerda, apresentada em 1911 em Londres, no Congresso Eugênico, no primeiro Congresso Eugênico, que dizia que em um século o Brasil não teria mais nenhuma pessoa negra. Obviamente essa teoria não deu certo, como a gente pode ver. Hoje eu moro em Cuiabá, é uma das capitais que tem praticamente 60% da população autodeclarada preta e parda, portanto negra. O termo já foi consolidado e naturalizado entre as pessoas. E é por isso que eu te convido, professor, professora, a conversarmos aqui então, a continuarmos este debate. Veja por que é importante nós atuarmos decididamente em relação aos nossos estudantes. Nós entendemos então, nesta conversa de hoje, por que os nomes africanos não aparecem. Nós entendemos também o porquê que as pessoas fogem de se tornarem negras. Ou você nunca teve um estudante na sua sala que é negro e não se reconhecia como negro. Intuitivamente as pessoas não se reconhecem como negras. Principalmente eu venho fazer um alerta àqueles profissionais que atendem os imigrantes, sobretudo os imigrantes haitianos, que não viveram e não estão debaixo da ideologia e do imaginário social brasileiro. Pensem o que significa para um haitiano chegar no Brasil e sofrer toda forma de racismo que aqui existe. Se para a cabeça dos brasileiros já é difícil entender a supremacia branca e compreender que na sociedade brasileira as pessoas pretas e pardas têm um lugar, imaginem entender as nuances, as indiretas, as piadinhas e todo o mecanismo que existe no Brasil para manter a população negra em um determinado lugar. A nossa conversa de hoje se iniciou com nomes e vai terminar com nomes também. Nós vimos que para os afro-brasileiros e para os ameríndios a escolha do nome é algo extremamente importante, e para nós, depois que nós passamos dos 3, 4 anos que já nos acostumamos com a exoatribuição do nosso nome, ele se torna também extremamente importante. Kuti, no seu livro Moreninho, Negrinho e Pretinho, faz uma abordagem sobre isso. Quando na multidão alguém grita o nosso nome, a mente repentinamente para o seu fluxo e vai buscar, aciona funções cerebrais para buscar: é comigo mesmo? Quem é que está chamando? Eu conheço essa voz? Tudo isso acontece em questão de segundos, porque para nós o nome é extremamente importante. Nós fizemos um passeio pela história para entender o funcionamento dos nomes e nós vimos que os nomes, apesar do significado e de importância serem diferentes para os nomes ocidentais, os nomes orientais, os nomes ameríndios, nós percebemos que a metodologia e a forma de escolha dos nomes seguiu mais ou menos a mesma linha. Os nomes podem ser de lugar, o nome pode ser da origem do pai, da origem da mãe. E nós vimos que da Europa, a grande maioria dos nomes são sobre os lugares. Especificamente no caso de Portugal e de Brasil, os nomes religiosos, como nós vimos lá atrás também. Mas existe uma curiosidade interessante relacionada à língua e aos nomes quando se trata de Brasil e África.
Lembra que eu comentei com vocês que vieram para o Brasil aproximadamente 300 línguas diferentes do continente africano? Então, Joel Rufino dos Santos assegura que as línguas africanas trouxeram um amaciamento para o português de Portugal, assim como para o inglês e também para o francês. No Brasil, especificamente, os nomes como Tonho, José, Maria Luísa, Carlos Eduardo receberam os apelidos carinhosos de Tonho, Totonho, Zé, Cadu, Edu, Manu. Essa é uma especificidade das linguagens africanas, tão presente no nosso dia a dia, né? Os apelidos são muito presentes. Mas dentro da escola especificamente, nós precisamos ter o cuidado de estarmos atentos ao que acontece entre os nossos estudantes. Todos nós gostamos de ser chamados pelo nome. Eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui em Cuiabá, geralmente as crianças também se chamam pelos apelidos. E o apelido, ele pode ser um apelido ou ele pode ser uma alcunha. É por isso que nós precisamos estar sempre atentos a esses estudantes. E de posse dessas informações que eu estou trazendo para vocês hoje, vocês vão ter a condição de intervir. E isso é importante que façamos, porque se nós não fizermos, quem vai fazer, não é mesmo? Outro ponto que precisa ser verificado dentro das salas de aula ou então trazer como atividades é verificar o sufixo ou o prefixo adicionado ao nome dos estudantes. Um sufixo pode trazer um tom depreciativo. Por exemplo, nega, neguinha, ou nego, neguinho. Vai depender do tom, vai depender da forma, vai depender do momento em que tudo está acontecendo. Estas são as nuances das práticas e das ações discriminatórias em qualquer lugar dentro da sociedade brasileira. Então é comum nós encontrarmos pessoas que falam assim: eu não posso mais falar negão. É a palavra negro adicionada do sufixo ão. Tudo depende. Depende da intenção de quem fala e do contexto. São esses momentos que nós precisamos nos atentar, são essas atividades que nós precisamos trazer, são essas reflexões que precisam permear o nosso trabalho pedagógico dentro das escolas. Mais uma vez reforço com vocês que nós não aprendemos todas essas nuances na escola. Nós não aprendemos na universidade como desenvolver as atividades relacionadas à história e cultura afro-brasileira e indígena. Nós não entendemos o processo de construção e de constituição da sociedade brasileira. Isso me fez lembrar um episódio engraçado de um português que morava aqui em Portugal. Certo dia, ele chegando de Portugal, pegou o táxi e no meio do caminho o taxista disse para ele assim: nossa, mas você fala, para um estrangeiro até que você fala bem português. Este taxista, ele não tinha condições, ele não tinha conhecimento, ele não aprendeu na escola que o português de Brasil é absolutamente diferente do português de Portugal, mas ambos são português. Por que estou trazendo essa reflexão? Porque realmente a escola não nos preparou para entendermos onde o Brasil está situado no mundo. O português não é falado apenas no Brasil e o português de Brasil influenciado por inúmeras línguas, influenciado pelas mais de 300 línguas africanas, influenciado pelas línguas de vários troncos linguísticos de todos os nossos indígenas ou ameríndios, influenciado também pela língua dos imigrantes que vieram, não apenas da Europa, mas vieram imigrantes também da Ásia. Este é um país diferenciado. Outra curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês é que o passaporte, no mercado paralelo, o passaporte brasileiro é um dos mais caros. É uma curiosidade triste, mas é uma curiosidade real, porque qualquer pessoa no mundo pode mentir que é brasileira. Esta é uma realidade nossa e que muitas vezes nós não nos damos conta. Outro fato é quando uma pessoa sai do Brasil e vai se descobrir não branca apenas fora do país. Conheço várias pessoas que se consideravam brancas aqui no país e foram para fora. Por que isso acontece? Pela questão do branqueamento, que eu comentei com vocês também. O branqueamento prevê que quanto mais branca a pessoa for, mais próxima ela está do modelo universal.
mais aceita ela é socialmente no Brasil. Quando ela sai para fora, eventualmente, lá ela vai descobrir, principalmente se for nos Estados Unidos, que ela é latina. Se ela for para a Europa, ela vai descobrir também que ela não é branca. Então, essas são situações que acontecem no Brasil cotidianamente e que não nos são ensinadas. Nós aprendemos na prática, nós aprendemos no dia a dia. Meus queridos amigos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Deixe os seus comentários. Um grande abraço!